Muito bem. Vamos para a palavra do Senhor nesta hora. Nós estamos nesta série e, como eu já disse, pode colocar aí, por favor, estamos na série Viva Saudável, a sua saúde importa. E nós já vamos, então, hoje tratando desse tema, escolhas para não adoecer as nossas emoções. Eu quero ler o primeiro texto e depois sim nós vamos orar. Primeiro texto, 3 de João, capítulo 1, versículo 2. E esse texto da palavra do Senhor, ele vem dizer, então, aqui para nós, amado, oro para que você tenha boa saúde e tudo lhe corra bem, assim como vai bem a sua alma. Amém? Amado, eu oro para que você tenha boa saúde e tudo lhe corra bem, assim como vai bem a sua alma. Vamos orar. Senhor, obrigado pela tua palavra. O Senhor tem ministrado através desse texto e de vários textos durante estas 3 semanas anteriores. E hoje entramos na 4ª semana destas 7 semanas que o Senhor tem preparado para nós podermos fazer uma avaliação da nossa saúde. A nossa saúde física, a nossa saúde emocional e também a nossa saúde espiritual. Entendemos o como é importante nós estarmos bem, entendendo que o nosso corpo é templo do Espírito Santo, entendendo que temos, Senhor, que estarmos preparados para a vinda de Jesus. E ajuda-nos, Pai, a estarmos bem para podermos cumprir o propósito e sermos ministrados pelo Senhor. Eu quero te agradecer, ó Deus, pela bênção de estarmos aqui recebendo a tua palavra. Que seja um banquete realmente, que haja muita cura nas emoções, que haja um entendimento, Pai, da proteção que precisamos realmente ter, ó Deus, nas nossas emoções, Pai, cuidando delas e deixando que o Senhor esteja no centro de tudo, em nome de Jesus. Amém. Pois bem, nós estamos vendo que saúde é um assunto bíblico e espiritual. Você concorda comigo? Depois daquilo que você já viu, você concorda comigo? Saúde é algo bíblico e espiritual. Ninguém faz nada sem saúde. A gente precisa da saúde. E nós tivemos na primeira mensagem, zele pela casa do Espírito Santo. A segunda mensagem, comer bem não é comer demais. A terceira que tivemos domingo passado, cuidado com os ataques ao seu coração. E hoje nós estaremos então falando sobre escolhas para não adoecer as suas emoções. A sua vida importa, portanto, a sua saúde importa. Pastor Carlito Paz fala esta frase que nós temos já vindo a falar ela. Sua vida importa, portanto, a sua saúde importa. Então hoje entramos na 4ª ministração, escolhas para não adoecer as suas emoções. Olha só o texto de Mateus 6:21. No texto de Mateus 6:21, Jesus disse: onde estiver o seu tesouro, aí também estará o seu coração. Tem uma frase de um psiquiatra, escritor argentino, Jorge Bucay. Jorge Bucay, ele diz assim: não somos responsáveis pelas emoções, mas sim do que fazemos com as emoções. Presta atenção nisso. Não somos responsáveis pelas emoções, mas sim o que fazemos com as emoções. A gente sabe que nós somos humanos. Nós temos um sangue que corre nas nossas veias. Nós temos um temperamento que diverge de um para outro, não é? O tipo de temperamento, o tipo de comportamento, o tipo comportamental de cada pessoa tem muito a ver, enfim, com toda a realidade desde o seu nascimento, a forma como nós já viemos ao mundo, como o Senhor nos fez, mas muito também daquilo que recebemos, enfim, já desde herança dos nossos pais, da educação que tivemos, e aí continua. É evidente que nós temos emoção. Eu costumo dizer que somos divididos, eu creio que nós temos corpo, alma e espírito. Eu entendo que nós somos feitos dessa maneira. Corpo, que é o que você está aí agora sentindo, que você belisca e dói,
não é? Se você puxa a sua orelha, dói. Então esse é seu corpo. Agora, nós temos uma alma, que são nossas emoções. Se você beliscar, não vai doer a alma. Mas se alguém falar uma palavra dura, pode fazer sua alma doer. Então, você não é responsável por uma palavra dura que falem a teu respeito. Você não é responsável por algo que dizem a teu respeito que te vai ferir muito, vai te machucar e vai entrar lá dentro. Existem coisas, então, que não tem a ver com a forma de você ser ou não, você é humano. Então, você tem suas emoções. Agora, é tão importante você entender isso, que você não é responsável pelas emoções nesse sentido de que você é atacado e você vai sentir. Então, sua emoção, às vezes, vai gritar lá dentro. Agora, você vai ser responsável e eu serei responsável do que eu farei com esta emoção. Então, temos corpo, o que vemos, alma, o que sentimos. E aí sim o espírito, que é o que é eterno. E é aquilo que nós entendemos que precisamos ter corpo, alma e espírito irrepreensíveis até a volta do Senhor. Aí o espírito, ele é eterno, ele vai voltar para Deus. Agora, o que estamos fazendo com os nossos sentimentos, com as nossas emoções? Se você entender isso aqui, esta frase, para mim, ela é muito importante, para nos guiar em direção àquilo que temos nesta manhã. Para nos guiar para o entendimento que é responsabilidade minha, sim. O que eu vou fazer, não só pelas emoções que eu terei no futuro, mas que me fazem ainda vir à tona por causa do que eu tive no passado. Deixa eu dizer, como você está reagindo às coisas passadas? Como você está lidando com as situações que aconteceram no passado? Então, entenda isso, que você sim, eu sou responsável pelo que eu estou fazendo com as minhas emoções. Nós precisamos viver com nossas emoções curadas, saudáveis e estáveis. Nós temos a palavra de Deus, irmãos, para nos guiar a toda a verdade, para nos levar. Isso aqui, é um manual de cura em todos os níveis. A palavra de Deus é um manual de cura da alma. A palavra de Deus é cura nos leva a cura no físico, porque nos leva ao entendimento que a respeito do poder de Deus, do propósito de Deus a nível da cura, daquilo que Jesus fez na cruz do Calvário, que Ele levou sobre si as nossas dores, as nossas enfermidades, Ele levou sobre si. É um manual de cura porque nos leva ao caminho da fé para conquistar a nossa cura física, mas é um manual de cura para as nossas emoções porque nos coloca no trilho para saber o que devemos fazer, para entender que nós reagimos as coisas que nos acontecem, as ações que vêm até nós reagimos, mas de que maneira nós reagimos? Então nós precisamos viver com as nossas emoções curadas, saudáveis e estáveis, para reagir de uma forma coerente, de uma forma bíblica, aos ataques ou às situações que vão aparecer diante de nós. E eu quero dizer para você que poucas coisas comprometem mais uma pessoa e uma família do que gente doente emocionalmente. Isso é fato. Poucas coisas comprometem mais uma pessoa e uma família do que gente doente emocionalmente. Então é tão importante nós irmos para a palavra de Deus e entender, como já vimos, que aonde estiver o nosso tesouro, aí também estará o nosso coração. E Provérbios capítulo 4, verso 23, o próximo texto que temos diz: acima de tudo, guarde o seu coração, pois dele depende toda a vida. Vamos ler juntos esse versículo? Acima de tudo, guarde o seu coração, pois dele depende toda a sua vida. Eu quero, então, falar de alguns pontos aqui nesta manhã, de escolhas para proteger as nossas emoções. Se a gente tem entendido de como nossas emoções são importantes e o entendimento que eu preciso estar bem para reagir de forma coerente aos ataques e às situações que aparecem, eu preciso então ter essas escolhas. Vamos falar sobre 4 escolhas para proteger as nossas emoções. Primeira delas, escolha manter o seu coração bom e aberto.
Primeira coisa que nós vamos pensar aqui: escolha manter o seu coração bom e aberto. Deixe-me dizer que existem pessoas que eles acabam fechando-se, fecham o seu coração por causa das coisas que aconteceram. Deixe-me dizer, a gente que conhece o amor de Deus, o propósito de Deus, a gente que vai conhecendo quem Deus é e o propósito de Deus, não, nós não ficamos com o coração fechado não, porque a gente sabe o propósito de Deus, a gente sabe o amor de Deus, a gente sabe que o Senhor Jesus, Ele levou sobre si as nossas dores, Ele levou nossas dores emocionais também, igreja. Eu queria que você entendesse isso, que Jesus levou também suas dores emocionais. Nós, como pastores, nós recebemos pessoas com diversos tipos de maus tratos no passado. Nós tratamos com pessoas abusadas não apenas de uma maneira audível, né, como muitos são, há muito abuso, abuso que é feito de forma oral, mas abuso também físico. Abuso sexual, sabe? Nós lidamos com tantas e tantas situações muito difíceis e delicadas que pessoas passaram no passado. Mas eu quero dizer para você que essas dores da alma, Jesus também já levou. Eu, inclusive, faço mais uma vez questão de lembrar que nós teremos um encontro com Deus em setembro. Uma das coisas que nós tratamos também é de cura da alma. Nós tratamos disso, porque nós precisamos ter nossa alma curada e nós entendemos que Jesus levou tudo sobre si. Eu sei que muitos, e deixe-me dizer, nós temos que ter um entendimento que as lembranças, elas não passam. Nós lembramos dos abusos, nós vamos continuar lembrando. Agora, o que passa é a dor, o que passa é a vergonha, o que passa é a frustração, porque Jesus tem o poder de fazer com que nós possamos agora lembrar, mas de uma forma curada, de uma forma liberta. Então eu quero dizer para você, escolha manter o seu coração bom e aberto. Provérbios capítulo 11, a parte A do verso 20 diz assim: o Senhor detesta os perversos de coração. Olhe para a palavra. Portanto, não feche o seu coração para as pessoas da sua vida. Não feche. E em especial, entenda, é preciso se livrar da mágoa, livre-se da mágoa. A mágoa é altamente tóxico para as nossas emoções. E infelizmente, a mágoa é muito comum ela acontecer. Nós somos vulneráveis tantas vezes. Existem pessoas que se magoam mais, tem outras que têm uma maior resistência, mas todos se magoam. Então, a gente precisa tomar uma decisão do que eu vou fazer com a mágoa. Eu preciso tomar uma decisão. Existem casais que deixam de se falar por causa de mágoa. Existem casais que se amam, gente. Deixe-me dizer, casais que se amam, mas que ficaram magoados, e aí porque um e o outro não cede, acabam não conversando sobre o que levaram a tomar a sua decisão e acabam se separando. Então, é preciso tomarmos uma decisão como não apenas como casal, mas como pais, como filhos. Sabe, mágoas que filhos carregam, é preciso ter coragem. É preciso ter coragem, pai e mãe, para conversar com o seu filho, para dizer o que está no seu coração, dizer da mágoa, dizer de coisas que aconteceram. Porque as ações, às vezes a pessoa faz algo, ela nem dá conta que ela magoou a outra. Deixa-me dizer que a nível de mágoa, uma grande parte de mágoa, uma grande parte, tem a ver com coisas que não foi intenção magoar. E que a pessoa que magoou, muitas vezes não vai ficar sabendo que magoou. Se a pessoa magoada não se abrir e dizer, eu fiquei magoado com o que você fez. Isso é muito comum nos relacionamentos, nos casamentos, é muito comum, porque nós temos liberdade de conversar, de falar, é muito comum. Agora, o que a gente precisa ter, então, nós precisamos ter esse entendimento que eu preciso me livrar da mágoa. Olha só, Gênesis 27, 41, diz assim que Esaú guardou rancor contra Jacó por causa da bênção que seu pai lhe dera. Você vê que já desde Gênesis a palavra fala, e a gente sabe a luta
que foi e os anos que se passaram. E lembre-se que Esaú chegou, que ele queria era a própria morte do seu irmão. E olha que foi um tempo onde Jacó precisou fugir e andou peregrino por causa de um rancor que ficou no coração do seu irmão. Então, a gente precisa lidar. A gente sabe que a vitória de Jacó veio na sua busca por Deus. Lembram-se lá no Val de Jaboque, que ele luta com Deus? E a vitória dele veio lá, porque depois ele encontra o seu irmão, e seu irmão já estava com o coração preparado para aquele encontro. E aí, em vez de ser um encontro de morte, foi um encontro de cura. Foi um reencontro, onde eles se abraçaram, eles choraram. Sabe, o Senhor Deus pode fazer isso. Pessoas, o presbítero Gilberto contava há tempos atrás de dois irmãos, né, que quiseram construir uma fence, não é isso? Uma fence aumentar. Eram dois irmãos, e por quê? Porque eles se brigaram. Então, quiseram construir uma fence para não ter mais contato um com o outro. E sabe, e são coisas pequenas que levam, às vezes, as pessoas a fazerem isso. Pessoas que se amam, que se gostam, mas que por causa de mágoa, um fica magoado e aí faz com que gere todo um problema emocional que vai se tornar, então, às vezes, aí muito mais. E pode ir para até mesmo um contato físico, como era até mesmo o propósito de Esaú, para causar mal. Entenda, é preciso não guardar mágoa, mas também é preciso não ter inveja das pessoas. É preciso tomar, portanto, essa decisão de proteger as nossas emoções. É preciso nós tomarmos realmente essa decisão de escolher manter o nosso coração bom e aberto. E um coração bom e aberto é um coração que tanto entende que eu não posso ficar magoado, como também entende que eu não posso ter inveja, porque a inveja é diabólica e ela é destruidora. Ao invés de fazer como Esaú, que ficou com inveja da bênção que seu irmão recebeu, ao invés de fazer como ele, faça o oposto, faça como José. Olha o texto de Gênesis 50, versos 19, 20 e 21. Olha só esse texto. E se José tiver rancor contra vós, e resolver retribuir todo o mal que lhe causamos, vocês planejaram o mal contra mim, mas Deus o tornou em bem, para que hoje fosse preservada a vida de muitos. Por isso, não tenham medo, eu sustentarei vocês e seus filhos. Olha só a palavra do Senhor. Olha só a palavra de alguém. A gente não tem tempo para entrar em cada história, mas lembram o que tinha acontecido com José? O que seus irmãos fizeram? Seus irmãos o venderam. Próprios irmãos. Aí ele é vendido como escravo. Ele fica escravo na casa de Potifar, depois vai injustamente para a prisão, ele vai ficar prisioneiro de forma injusta. Mas o que levou da prisão? Ele foi para onde? Para onde ele foi? Da prisão Deus exalta ele, chegando a governador do Egito. E aí houve o período de fome, e por causa do período de fome, os seus irmãos tiveram que ir para o Egito. E não sabiam eles que o governador de lá e o homem que Deus tinha colocado para trazer a provisão para a sua própria família era José. José conheceu os irmãos já não conheceram, achavam que ele até estava morto. Olha só essa história linda. Se José tiver rancor contra nós e resolver retribuir todo o mal que lhe causamos, não. Mas olha a palavra, vocês planejaram mal contra mim, mas Deus o tornou em bem, para que hoje fosse preservada a vida de muitos. Por isso, não tenham medo, eu sustentarei vocês e seus filhos. Glória a Deus. José foi a pessoa mais bem resolvida, uma das mais bem resolvidas que vemos na Bíblia. Quem é uma pessoa bem resolvida emocionalmente é José. Ele tinha tudo para não ser. Por que ele era bem resolvido? Ele era bem resolvido porque ele tinha intimidade com Deus. Quando a gente tem intimidade com Deus, a gente se torna bem resolvido. Ele tinha intimidade. O jovem que sofreu, e ele era jovem quando foi vendido como escravo. Os irmãos já o invejavam quando estava na casa, e por isso o venderam. Mas ele tinha sonhos de Deus.
Ele era entrelaçado com Deus. Então, deixe-me dizer algo: quer ser bem resolvido emocionalmente, você precisa ter esse entendimento. Se resolva com Deus, aí você vai conseguir se resolver também com as pessoas. Então José foi alguém assim muito bem resolvido, cuidou das suas emoções perfeitamente, manteve o seu coração no lugar e bom, como estamos falando. E sabe, no final da história, o que ele retribui? Mágoa com mágoa? Não. Ele retribui mágoa com amor e com graça. Ele foi gracioso, aleluia. E ele fala, não é vocês me fizeram mal, mas Deus o tornou em bem, para que hoje fosse preservado a vida de muitos. Por isso, não tenham medo. Eu não vou vingar. Eu não vou fazer o que vocês fizeram. Eu sustentarei vocês e seus filhos. Então, deixe-me dizer, guarde o seu coração. Que o seu coração esteja bom e aberto, que você seja como José, não é? José, ele era tão bem, tão resolvido, apesar de ter sido vendido como escravo, ele se tornou o melhor escravo, ele se tornou depois o melhor servo naquela casa, porque ele foi, né, foi colocado como maioral lá na casa, cuidando de tudo do seu senhor. Ele foi o melhor prisioneiro, ele foi o melhor governador, tinha tudo para não ser. Mas por que ele foi o melhor? O segredo, as suas emoções. Ele se resolveu com Deus. Eu quero deixar Bispo Mano, ele tem esse livro, Resolva com Deus. Aliás, eu acho que a gente não tem ali. Quando puder, nós vamos trazer para a livraria. Não sei se tem ali, acho que não, né? É um livro muitíssimo importante, que nos leva a entender a necessidade pessoal de tomarmos decisões. Entender que é lá a nossa fonte. E se estivermos resolvidos com Ele, nós vamos conseguir resolver bem com as pessoas. Amém? Então, que a gente possa entender isso. Olha só 1 Coríntios 13, verso 5. O amor não guarda rancor. Vamos ler juntos? O amor não guarda rancor. E agora, você ama realmente ou não? Hã? Se amamos, a gente precisa estar bem resolvido. O amor não guarda rancor. As pessoas mais mal amadas, mal resolvidas, que carregam na face, nos lábios, no coração o veneno das palavras, são as pessoas que estão mal emocionalmente. Elas, na realidade, não é que são pessoas ruins, mas são pessoas que não suportaram as mágoas de suas vidas. São pessoas que acabaram projetando aí a mágoa que tiveram em outras, aquilo que aconteceu com elas, então elas são amargas. Então, são situações, infelizmente, que muitos acabam carregando, não é? A pessoa que às vezes foi deixada por seu marido ou por sua esposa, precisa cuidar do coração. A pessoa que acaba sendo demitida da empresa tem que cuidar do coração. Não é? A pessoa que acaba um relacionamento com o namorado ou com a namorada precisa cuidar do coração. Gente que foi ofendida precisa cuidar do coração. Gente que foi traído precisa cuidar do coração. E a gente sabe que nós somos tantas vezes feridos. Então, quero dizer, precisamos cuidar do nosso coração, porque do contrário, esse veneno pode matar a você mesmo. Então, cuidado. Isso é mortífero, porque mata interiormente. Você nunca vai construir uma vida melhor com mágoa quando ela está latejando, né? Lá no seu coração. Você não vai ter capacidade. Então, que você decida virar a página, que você decida tomar uma decisão. Até quando você vai viver carregando esses problemas? Quantos anos você pensa que ainda tem para viver na terra? Tem gente que pensa assim, daqui uns anos eu resolvo. Não, resolva agora. E que o seu coração esteja guardado. Guarde bem e aberto o seu coração. Escolhas para proteger as emoções. Eu quero ir para um segundo princípio. Escolha perdoar como Deus perdoa. Vamos dizer juntos? Escolha perdoar como Deus perdoa. Isso aí que com certeza é um grande desafio. Com certeza, mas é uma decisão. Como que Deus perdoa? Vamos lá, coloca aí por favor. Deus perdoa instantaneamente. Olha isso. Então escolha perdoar como Deus. Deus está mais disposto a nos perdoar
do que nós impedir-lhe perdão. Interessante isso. Isto é totalmente diferente do perdão humano. Olha só Neemias capítulo 9, verso 17, diz assim: mas tu és um Deus perdoador, um Deus bondoso e misericordioso, muito paciente e cheio de amor, por isso não os abandonaste. Mas Deus, além de perdoar instantaneamente, Ele perdoa completamente. Então, Ele perdoa completamente. Você precisa compreender isso. Olha, entenda uma coisa. Quando você paga uma conta, você fica se lembrando dela? Eu não. Eu paguei, já foi. O que me lembra é que eu tenho que pagar, porque se eu não pagar, eu sei. Não é? Eu sei que eu vou ter problemas. Não é? Então, a gente está resolvido. A gente faz, por exemplo, em Contax. Quando você recebe a sua, lá, dizendo que está, né, já está tudo certo, você fica livre. Agora, até você não receber, você já sabe. Você pode, às vezes, ter uma surpresa, né? E eles gostam de fazer surpresa, né? Aqui, nunca vi. Então, é uma realidade. Então, até você saber que está safo, aí você não esquece. Depois que você sabe que já está tudo ok, já era. Como que é com Deus? O que Jesus fez? Lá na cruz do Calvário, Ele disse: tetelestai, está consumado. Suas últimas palavras. Está consumado. Então, Jesus pagou tudo. Entenda isso. Você precisa esquecer como Deus. Deus perdoa completamente. Então, a gente precisa esquecer. Deus perdoa o seu pecado uma vez que você peça a Ele que o perdoe. Ele perdoa. Então, pela fé em Jesus Cristo, você tem que crer. A conta foi paga. Vai para frente, bola para frente. Olha só Jeremias 31, 34. Porque eu lhes perdoarei a maldade e não lembrarei mais dos seus pecados. Amém? Vira a página. Vira a página. Vira a página. Então, se Ele não lembra mais, eu tenho que aprender com Ele, que eu tenho que seguir minha vida em frente. Eu tenho que esquecer também e seguir em frente. Você precisa perdoar tudo nos outros e em você mesmo. Nós precisamos perdoar tudo em nós mesmos, não é? Nos outros e também em nós. Tem muita gente sofrendo tremendamente porque não consegue se perdoar. Não é porque nós erramos também. Então é preciso você aprender a se perdoar, porque se você já confessou seu pecado, você já foi perdoado. Amém? Já era, tetelestai, nunca se esqueça disso. Mas deixa eu te dizer que Deus, Ele perdoa instantaneamente, completamente, mas também perdoa repetidamente. Repetidamente. Olha só, você alguma vez já cometeu o mesmo pecado mais de uma vez? Você já? Eu já. Se Jesus não perdoasse repetidamente, eu estava feito ao bife. Não tinha jeito. Mas olha só, a palavra fala, 1 João capítulo 1, verso 9. Se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para perdoar os nossos pecados e nos purificar de toda injustiça. Aqui está falando os pecados de forma genérica. Não há um pecado que você cometeu uma vez só. É evidente que existem coisas, a Bíblia fala, aquele que confessa e deixa alcança misericórdia. Tem coisas que tem que ser deixadas, mas nós somos humanos. Então há coisas que não tem a ver com coisas, né, evidentes. Se uma pessoa, por exemplo, está em adultério, ele tem que deixar o adultério, certo? Então, são situações que precisa tomar uma decisão, mas às vezes a gente erra por palavras, a gente erra, enfim, por pensar. A gente erra, às vezes, pelo que vemos. Nós temos, então, que tomar uma decisão e entender que Deus perdoa repetidamente, não é? E eu preciso crer
Então, agir conforme aí o texto da palavra de Deus. Entende, irmãos, a gente não tem que ser perfeito, a esperar ser perfeito antes de pedir perdão. Porque se você for esperar ser perfeito e pedir perdão, você não vai conseguir. Aqui na terra, não. É só quando a gente for promovido. Então, entenda isso. O perdão não cuida das coisas futuras, ele apenas limpa o passado. Então, que você tenha aí uma estrita, uma prestação de contas assim, bem ajustada, bem restrita com Deus. Faça isso, você tem que ter isso. Mas entenda que Deus perdoa repetidamente. Não existe nada que você faça que impeça Deus de te amar mais, e não existe nada que você possa fazer para Ele te amar menos. Uau! Amém? Não existe nada que você faça que impeça Deus te amar mais. Não existe nada que você possa fazer para Ele te amar menos. Portanto, simplesmente entenda que Ele te ama incondicionalmente. Mas eu quero dizer mais uma coisa aqui, que também Deus perdoa gratuitamente. Deus perdoa como? Gratuitamente. Então instantaneamente, completamente, repetidamente e gratuitamente. Efésios 2, de 8 a 9, traz uma descrição para nós. Olha só, porque pela graça sois salvos. É por mérito que você é salvo? Não, é pela graça. Por meio da fé, isso não vem de vós, é dom de Deus, não vem das obras, para que ninguém se glorie. Então, a gente sabe que, humanamente falando, a gente tem que pagar por tudo, não é? E cada vez mais parece que as coisas ainda vão ficando mais complicadas ainda, mas você pode saber que eu sou salvo pela graça, o perdão é gratuito para nós, e a gente viu aí pela palavra. Então, escolha, a gente precisa tomar escolhas para proteger as nossas emoções. Escolha perdoar como Deus perdoa. Não fica aí levando para frente, não. Perdoe instantaneamente. Perdoe completamente, repetidamente e graciosamente. Vamos para mais um princípio. Terceiro princípio, escolha amar como Jesus ama. Uau! Veja o amor de Jesus por Pedro. Nós vamos ver aqui o amor de Jesus por Pedro. E assim também é o amor que Ele tem por você e por mim. Um amor tão grande que coloca realmente Pedro em uma posição incrível. Alguém que traiu Jesus. Olha só, Mateus 16, 18. Mateus 16, 18, o Senhor fala: mas também eu te digo que tu és Pedro, e sobre esta pedra edificaria a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Olha só o texto da palavra do Senhor. Então, que coisa maravilhosa, que coisa preciosa. E aqui então nós vemos que Jesus, ele nos ama mesmo quando o nosso temperamento decepciona. Eu queria deixar que você entendesse isso. Mesmo quando o nosso pensamento nos decepciona, eu acho que tem aí, não é, isso. Mesmo quando o nosso temperamento decepciona, nós somos amados. João 18:10, olha esse versículo. João 18:10, Simão Pedro, que trazia uma espada, tirou-a e feriu o servo do sumo sacerdote, decepando-lhe a orelha direita. Jesus continuou amando Pedro. Ele aprovou essa atitude? Não, pelo contrário, ele foi lá e ainda fez um milagre. Colocou a orelha no lugar. Olha que coisa incrível. Mas entenda que, às vezes, o nosso temperamento decepciona. E às vezes o temperamento das pessoas também vão decepcionar. Agora, a gente precisa entender que nós somos amados. E Jesus nos ama mesmo quando isso acontece. Mesmo quando existiram aqui expressões sanguíneas, como aqui, atitudes explosivas, porque Pedro tinha ele era aquele explosivo, não é? Contradição, dúvidas, mas entenda que nós vamos continuar sendo amados. Mais uma coisa, mesmo quando o nosso caráter decepciona, nós continuamos amados. Lucas 22, 33 e 34. Mas ele respondeu: estou pronto para ir contigo para a prisão e para a morte. Respondeu Jesus: eu lhe digo, Pedro, que antes que o galo cante hoje, 3 vezes você negará que me conhece. E olha só Mateus 26,
72, olha só o que diz. E ele negou outra vez, e com juramento: não conheço tal homem. Uau! Jesus foi levado para a casa do sumo sacerdote Caifás. E lá, Pedro foi interrogado. E ele foi interrogado como um suposto seguidor de Jesus. E lá, ele nega 2 vezes. E na terceira, ele até jura. Como vimos aqui, que até mesmo com juramento, ele nega, ele fala: não conheço tal homem. Então, entenda que Pedro continuou sendo amado, mesmo quando ele teve um caráter decepcionante. Mas outra coisa, mesmo quando o nosso emocional desequilibra, olha só, Mateus 17:4. Mateus 17:4, então Pedro disse a Jesus: Senhor, é bom estarmos aqui, se quiseres farei 3 tendas, uma para ti, uma para Moisés e outra para Elias. É aqui na passagem da transfiguração, não é? E aí a gente vê que às vezes o emocional ele está desequilibrado, perdemos o foco, a gente acaba esquecendo dos outros, pensando na gente. Temos algo a cumprir, a gente às vezes fica preocupado no nosso bem bom, no nosso momento. A gente está tendo um momento tão bom que a gente não quer nem saber dos outros. É preciso ter atenção, e assim foi com Pedro. Mesmo quando a nossa fé vacila, mesmo quando ela vacila, Mateus 14, verso 29, verso 30, a gente continua sendo amado como Pedro foi. Disse-lhe ele: vem, Pedro, descendo do barco e andando sobre as águas, foi ao encontro de Jesus. Mas sentindo o vento, teve medo e começando a submergir, clamou: Senhor, salva-me. Então a fé dele vacilou, ele continuou sendo amado. Ainda mais, Lucas 22, 61 e 62 fala: virando-se o Senhor, olhou para Pedro, e Pedro lembrou-se da palavra do Senhor, como lhe havia dito: hoje, antes que o galo cante, 3 vezes me negarás. E havendo saído, chorou amargamente. Nada falou, simplesmente silenciou-se e chorou. Veja a extensão do amor de Jesus por Pedro. É interessante que foi feita uma deferência especial a Pedro após a ressurreição, porque Pedro precisava sentir o toque, porque ele bobeou demais, gente. Não é? Ele foi alguém que, não é, como dizemos lá no Brasil, pisou muito na bola. Ele pisou muito na bola, então ele teve uma deferência de Jesus, porque Jesus estava mostrando: Pedro, mesmo que você tenha tido um temperamento decepcionante muitas vezes, mesmo que você teve um caráter que decepcionou, mesmo quando você teve um emocional que desequilibrou, mesmo quando sua fé vacilou, mas Pedro, você é tão importante. Eu tenho um plano tão lindo para você, Pedro. Tu és Pedro. Lembram-se do texto que nós lemos, o primeiro deles? Tu és Pedro, e eu te digo, sobre esta pedra edificarei a minha igreja, as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Mas eu quero deixar esse versículo, Marcos 16, 7, que diz assim: vão e digam aos discípulos dele e a Pedro: ele está indo adiante de vocês para a Galiléia, lá vocês o verão como ele lhes disse. Aqui Jesus faz essa deferência especial a Pedro, para que Pedro entendesse: Jesus ressuscitou e ele está te procurando, Pedro. Ele se importa. Você negou e você até jurou que não conhecia, mas ele te conhece e ele sabe que apesar dos teus erros, você o ama. Isso é precioso, irmãos. Então deixa eu dizer para você que a gente tem as nossas emoções aí no lugar e a gente possa se lembrar que Jesus sempre nos ama, mesmo quando a gente realmente fizer coisas que vão decepcioná-lo, ele vai continuar amando as nossas vidas. Mas eu quero ir para finalizarmos. 4º e último princípio. Estamos falando sobre 4 escolhas para proteger as nossas emoções. 4ª delas, eu vou ser breve. Escolha buscar o Senhor prioritariamente. Isso é que a gente já sabe, mas eu preciso dizer isso. Escolha fazer o quê? Buscar a quem? O Senhor prioritariamente. Mateus 6,33. Eu queria que você lesse comigo esse texto.
Vamos lá? Busquem, pois, em primeiro lugar, o reino de Deus e a sua justiça, e todas estas coisas lhes serão acrescentadas. Outro texto, Salmo 56, versículo 8. Registra tu mesmo o meu lamento, recolhe as minhas lágrimas em teu odre, acaso não estão anotadas em teu livro? Olha só. Salmo 34, verso 18. O Senhor está perto dos que têm o coração quebrantado e salva os de espírito abatido. Portanto, quando nós olhamos para a palavra, eu preciso entender que eu tenho que priorizar a minha fé e o meu relacionamento com Deus. Eu disse isso. O que fez de José ser alguém emocionalmente decisivo? O que eu disse? Relacionamento que ele tinha com Deus. Então entenda, esse é o último princípio que nós estamos aqui entrando, e eu já estou acabando, porque isso aqui é muito simples. Não temos que ficar aqui falando muito sobre isso. A palavra é clara. Voltamos para Mateus 6,33. Busquem, pois, em primeiro lugar, o reino de Deus e a sua justiça, e todas essas coisas serão acrescentadas. Então, por favor, escute isso, que você se defina realmente por buscar a Deus, e você vai, através disso, tomar uma escolha de fazer o que é certo, e você vai acabar protegendo as suas emoções. Concluindo, portanto, esta mensagem, nós falamos sobre 4 coisas nessa manhã, que são escolhas. E eu queria que nós pudéssemos ter ainda um tempo de oração. Mas eu queria ainda levar você à reflexão. Que muitas das escolhas que nós tomamos, nem todas, mas muitas delas foram fruto do pecado. E se foi fruto do pecado, tem que ter arrependimento. Não é? Então você vai ter que tomar uma decisão de, primeiro, se arrepender. E depois dar um up aí. Então pense nisso. Tem que ter arrependimento, para que você esteja bem com Deus. Mas eu quero deixar uma declaração para você: não há nada que a presença de Jesus não possa curar. Antes de orar por você, eu quero fazer algumas declarações, dizer para você: não há nada que a presença de Jesus não possa curar. Então, que você possa tomar as escolhas certas, que você possa tomar uma decisão realmente nessa manhã. Você está aqui na casa de Deus, na presença de Jesus, então tome a escolha, primeiro, de manter o seu coração bom e aberto. Peça para o Senhor, se você está com o coração fechado, que a sua oração seja: Senhor, que meu coração esteja aberto e esteja bom. Que você possa tomar essa escolha e pedir isso para o Senhor. Segundo lugar, escolha perdoar como Deus perdoa. É fácil? Não. Mas Deus nos dá a capacidade. Então que a sua oração seja: Senhor, me ajude a perdoar como o Senhor perdoa. Amém? Que a gente possa tomar essa decisão realmente, que seja firme para nós, que nós possamos, em terceiro lugar, escolher amar como Jesus ama. Que seja uma posição de você nessa manhã: Senhor, me ajuda a amar como o Senhor ama, incondicionalmente. E como vimos, Ele ama de uma forma linda, preciosa. E em quarto lugar, falamos que eu preciso escolher buscar o Senhor prioritariamente. Então, que sejam posições que nós possamos tomar. Não há nada que a presença de Jesus não possa curar. Atos 3, 19 e 20, arrependam-se, pois, e voltem-se para Deus. Se tem coisa para arrependimento, que você se arrependa. Volte-se para Deus, para que os seus pecados sejam cancelados, para que venham tempos de descanso da parte do Senhor, e Ele mande o Cristo, o qual foi designado Jesus. Escolha por Ele. Para construir uma vida melhor, você não precisa de mais nada. Entenda que você tem tudo, porque se você tem Jesus, você tem tudo. Quem tem Jesus tem tudo. Quem não tem Jesus, espiritualmente falando, ele não tem nada. Ele pode ter fisicamente. Você tem tudo.
você tem Jesus. Não precisa de ouro, de prata, de mármore, de granito, de marfim, de madeira, de lei. Você tem a pedra principal, a pedra de esquina. A partir de hoje que você decida construir uma vida emocional saudável, cuide do seu interior, cuide do seu coração, mantenha-se aberto para Deus, mantenha-se aberto não apenas para Ele, mas para as pessoas que estão ao seu redor. Então que você decida agora mesmo abrir o seu coração. Eu queria que você pudesse mesmo pedir: Senhor, me ajuda. Então abra o seu coração, perdoe as pessoas da sua vida, ame como Jesus amou, busque o Senhor em primeiro lugar na sua vida. Você precisa entender que Jesus tem que ser a prioridade, Jesus tem que ser a nossa prioridade. Olha só esta frase que ainda temos na nossa conclusão, que eu queria que você entendesse. Dr. Wayne Dyer, que é um professor e psicoterapeuta, ele diz assim: o estado da sua vida nada mais é do que um reflexo do estado da sua mente. Então cuide, por favor. Quais serão as suas escolhas? Seu coração será o hóspede de suas escolhas de vida. Eu queria que você colocasse em pé, se você puder. O seu coração será o hóspede de suas escolhas de sua vida, então você precisa tomar uma posição. Eu deixo a última frase, mais uma delas. Emma White, ela disse: atitudes negativas nunca resultam em uma vida positiva. Como ela foi sábia e acertou. Atitudes negativas nunca resultam em uma vida positiva. Portanto, que você possa tomar uma escolha, e que a sua escolha seja a escolha mais acertada da sua vida. Você dizer: Jesus, eu quero completamente o Senhor. Eu não quero ser dominado pelo meu passado. Eu não quero ser dominado pelas minhas emoções erradas, mas eu quero que o Senhor domine elas. Eu quero que o Senhor coloque elas no lugar delas. Eu quero, Senhor. Então, que você entenda isso, que o seu coração será o hóspede de suas escolhas de vida. Qual a escolha que você vai tomar nessa manhã? Você vai precisar continuar refletindo nessa mensagem. Nós não temos tempo aqui para fazermos uma oração ponto por ponto aqui. Mas eu sei que Deus falou muita coisa. E agora a gente tem que tomar uma decisão. Aumenta um pouquinho aí o som. Eu queria que você tivesse um minuto. Fechasse os seus olhos. E pudesse fazer algumas declarações que você sabe que você precisa fazer ao Senhor. É pessoal. Faz aí para Ele. Sim, Senhor. Deus, nós precisamos tomar decisões essa manhã. Tua palavra foi muito clara. Coisas foram ministradas aqui nesta manhã, Senhor. Nós vimos que não são as situações da vida que nos fazem ser o que somos, mas acima de tudo são as decisões que tomamos, e acima de tudo as decisões que tomamos de andar com o Senhor. Eu oro para que, assim como José tomou uma decisão, e assim como José é um exemplo para nós de emoções emoções decididas, assim como ele foi decidido emocionalmente, não deixou a inveja,
não deixou toda uma situação familiar de inveja, de abandono por parte dos irmãos, de até mesmo uma tentativa de homicídio. Ele não deixou que isso afetasse as suas emoções, ele continuou amando seus irmãos, porque ele aprendeu com o Senhor. Assim como ele, Senhor, foi tão magoado, tão ferido, tão desiludido com a vida, mas ele não foi nunca desiludido com o Senhor, porque o Senhor não nos desilude, o Senhor não nos decepciona. E assim como o Senhor Jesus fez com Pedro, que teve uma deferência especial a Pedro, uma atenção especial a Pedro, mostrando a Pedro a importância que ele tinha no cumprimento do propósito. Eu oro que aqui estejam pessoas que entendam que elas são tão amadas e tão especiais para o Senhor. E eu oro para que hoje nós tomamos a decisão de querer ter as nossas emoções curadas, que tomamos realmente a nossa decisão de proteger as nossas emoções, que venhamos tomar essa decisão e que hoje a gente se decida por abrir o nosso coração, por perdoar as pessoas da nossa vida, por amar como o Senhor Jesus ama. E que seja a nossa decisão de buscar o Senhor prioritariamente, que o Senhor seja o centro e que venhamos buscar o Senhor em primeiro lugar. Pai, eu sei que existem tantas coisas aqui que precisam ser refletidas, e agora eu peço que o Teu Espírito incomode cada pessoa que está com suas emoções desequilibradas, que está com coisas fora do lugar, para que a gente tome as decisões corretas, para nós recebermos a cura que o Senhor tem, como aqui falamos. Não há nada que a presença do Senhor não possa curar. Então eu oro por cura para aqueles que estão aqui no presencial e aqueles que estão também na transmissão. Eu oro por cura, Senhor, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Eu oro que haja cura nessa manhã, mas no decorrer dessa semana, não há nada que o Senhor não possa curar. Muito obrigado. Em nome de Jesus. Continua uma obra linda, Senhor. Uma obra linda de cura. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Você crê que não há nada que a presença de Jesus não possa curar? Eu queria que você dissesse comigo, ou eu vou falar e você vai repetir. Diga assim: Senhor Jesus, eu creio que não há nada que a Tua presença não possa curar. Deixa Deus trabalhar com você. A gente não tem tempo aqui, a gente até já extrapolou o tempo proposto. Não é que a gente tenha que se guiar estritamente, não é? Mas procuramos não ser tão longos. Mas você pode deixar o Espírito Santo trabalhar nesse dia na sua casa. Sabe, eu espero que os José se levantem aqui no nosso meio. Sim, eu espero que os Pedros também se levantem aqui. Pessoas que, como vimos aqui, deram a volta por cima. Imagina se Deus levantar aqui pessoas como Pedro, que pisaram tanto na bola, mas que de repente foram curados, e aí a cura foi tão forte que eles se tornaram pedra. Você pode ter pisado muito na bola, desculpe a expressão, né? Talvez você pisou já tanto na bola. Mas não se esqueça que você está do lado do vencedor. Então agora é bola para frente. Talvez tanta coisa aconteceu. Deixa Deus continuar trabalhando no seu coração. Deixa essa semana o Espírito Santo ministrar. Comece a se lembrar de Pedro, de José, sabe? Comece a se lembrar. Então, quando você se lembrar de dor, lembre de cura. Amém?
Entenda que Deus pode pegar alguém que foi posto de lado pela sua família e exaltá-lo. Não para que depois ele bate no peito, mas para que depois ele ame a sua família e abençoe graciosamente sua família. Isso é o Evangelho, irmãos. Isso é a graça de Deus. Deixa para trás o que te magoou, o que te machucou. Deixa para trás. Não há nada que a presença de Jesus não possa curar. Então eu creio que já houve cura, mas eu creio que essa é uma semana que a gente precisa sim se jogar no rio de Deus para ser curado totalmente. Por favor, irmão e irmã, deixa Deus fazer aquilo que Ele quer fazer na sua vida. Pai, eu oro para que essa semana seja uma semana transformadora. Como nós precisamos, Pai, para a gente ser decidido como José nas nossas emoções, para que a gente seja pedra como Pedro, deixar de ser alguém que não teve coragem de dizer da sua fé, de dizer e negar o seu próprio mestre, mas que a gente possa entender que mesmo nas nossas negações, isso pode hoje virar em um espírito de ousadia que o Senhor vai trazer para cada um de nós, para que a gente nunca mais negue o Senhor e vá até o fim cumprindo o propósito. Em nome de Jesus, Pai, trabalha nessa semana poderosamente. Eu oro ainda, Pai, pedindo que o Senhor traga cura física para aqueles que precisam, tanto aqui no presencial como aqueles que estão em casa. Eu abençoo cada vida e peço, Pai, os teus milagres. Em nome de Jesus, Pai. Oramos por todos os pedidos que já apresentamos, ó Deus, ontem, hoje, no momento de oração, oramos mais uma vez e pedimos, faça os teus milagres. Em nome de Jesus, dá uma semana de bênção e de vitória para o teu povo. E que o Senhor continue, Pai, abençoando e sustentando em nome de Jesus. E que o Senhor te abençoe e te guarde, que o Senhor faça resplandecer o rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. Que o Senhor sobre ti levante o rosto e te dê a paz. E todo o povo de Deus diga amém, amém. Deus abençoe a sua vida, Deus abençoe a sua semana. Orem